Seja bem-vindo ao Cartola FC da Depressão e neste vídeo nós vamos escalar o esboço do time para a segunda rodada. Várias dicas aqui, pontuamos 68, não foi muito bem, mas foi acima da média e fizemos 9 cartoletas a mais, então cumprimos o nosso objetivo de aumentar o nosso patrimônio e fazer uma pontuação aceitável para daqui um pouco a gente dar um boost, para a gente dar uma arrancada e muito bem. Você sabe, né? Aqui não tem enrolação, nós já vamos com o nosso goleiro, tá? Desde já, eu já recomendo vocês colocarem aqui, ó, jogadores com média alta, tá? E por que eu falo isso? Porque os jogadores com média alta tendem a continuar valorizando. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Everton como meu goleiro, porque ele precisa de 2.8 para valorizar, tá? O John aqui também é uma ótima opção, mas ele precisa de 3.9 para valorizar. Então eu vou optar pelo Everton, tá? Então o Everton vai ser meu goleiro, precisa de 2.8 para valorizar. Acredito que ele possa sim valorizar e eu tô indo com ele. Laterais, tá? Mesma coisa. Aqui a gente vai ver quanto que ele precisa para valorizar. O William precisa de 5.8 para valorizar, tá, pessoal? Vamos ver aqui outros jogadores que precisam de menos. Por exemplo, eu vou estar indo de Bernabé. Enfrenta um Cruzeiro, tá? Mas o Bernabé, ele é um lateral que faz muitos gols, dá assistências, ele chega na frente, ele faz desarmes também, então é um jogador para cartola. Essa rodada aqui é muito interessante colocar o Bernabé, tá? E precisa de 4.9 para valorizar. E eu também vou estar indo com Vitinho, tá? Vitinho, ele fez 4 desarmes, ele tem tudo aí para sair com um saldo de gol. Se você quer fechar uma zaga, a escolha do Botafogo. O Juventude não tem um ataque efetivo, apesar de ter ganhado do Vitória. Eu recomendo muito botar defensores do Botafogo, tá? Então o Vitinho precisa de 3.2 para valorizar. A tendência é ele ir bem. A tendência é ele ir muito bem aqui. Então nosso time começou com Everton, Vitinho, Bernabé. Vamos para nossa zaga? Bom, na nossa zaga tá um pouco complicado, tá? Por que eu falo complicado? Porque não temos zagueiros tão afirmados assim para fazer boas pontuações, tá? Eu vou colocar aqui o Alexander Barbosa, que precisa de 2.9 para valorizar, e também o Mikael, que precisa de 1.6 apenas para valorizar. É muito pouco, né? Então, assim, eu tô optando por eles porque precisa de bem pouquinho para valorizar. Mas também tem a opção do Murilo, tá? O Murilo precisa de 2.7 para valorizar. Também pode ser uma opção. Eu vou estar indo de Murilo, tá? 2.7, o Murilo é bem acessível para ele fazer essa pontuação, porque o Murilo é um jogador que ele tem o gol, ele tem mais desarmes, ele pode ser melhor. Ele pode ser melhor do que o Mikael, apesar de que na última rodada ele foi bem mal, né? 3.40 com saldo de gol. Os zagueiros do Palmeiras não foram bem, né, gente? Então é uma coisa que a gente pode alterar depois. Também tem a opção do Léo Ortiz. Aliás, o Léo Ortiz vai estar no meu time, tá? O Léo Ortiz vai estar no meu time, ele precisa de 1.2 para valorizar. O Léo Ortiz aqui vai estar no meu time. 1.2 ele vai fazer contra um Vitória, então aqui é bem interessante colocar ele. A nossa zaga ficou assim, tá? Então, mas eu já dei aqui a dica dos outros zagueiros ali. Vamos aqui na meia cancha. Na meia cancha nós temos jogadores como o Barreal, que é uma interessante opção. Temos o Bruno Henrique, temos um Luiz Gustavo, que pode ser uma boa, mas eu vou estar optando pelo Gabriel Bom Tempo. Por que eu vou estar indo com o Gabriel Bom Tempo? Primeiro que ele precisa de 1.7 para valorização e ele fez tudo isso de pontuação, 7 pontos, somente com média básica. 3 desarmes, finalizações para o gol, entendeu? Então é um jogador aí de cartola. Deixa eu ver aqui certinho o que ele fez. Ele fez 3 desarmes, 2 finalizações para fora, 2 faltas sofridas. Então assim, é um jogador que além de pode deixar um gol, pode deixar uma assistência, ele também tem média básica. E aqui, ó, a gente vai fazer uma pontuação boa, mesmo sem gol, mesmo sem assistência. Então, é um jogador que vai valorizar e tem tudo para ir bem. Então, Gabriel Bom Tempo toma a nossa primeira vaga. Mas o Barreal também é uma ótima opção. Tem outros jogadores aqui, o Luiz Gustavo pensando em desarmes, né? Não vejo tão boa opção assim.
Deixa eu ver aqui um outro jogador que pode ir bem. O Lucas Mugni, talvez, pode ser uma boa. Deixa eu ir vendo aqui, pessoal, com vocês. O Gregory pode ser muito boa, porque ele tem um desarme bastante forte e ele precisa de 2.6 para valorizar, pode ser uma boa. Deixa eu verificando. Tô passando aqui. O Gianluca sempre pode ser uma boa, pensando em desarme, precisa de 2 para valorizar. O Richard Rios precisa de 2.7 para valorizar. Ele tem uma média interessante de desarmes, ele chega na frente, pode fazer gols aí. Tem um Fernando Sobral que fez 2.90 tomando o cartão amarelo, precisa de 1.7 para valorizar. E o Grêmio é um time que cede bastante desarmes para o adversário. Temos um De La Cruz que precisa de 3.4 para valorizar. E o De La Cruz aqui é uma ótima. De La Cruz aqui pode fazer um gol, pode deixar uma assistência, ele pode desarmar, ele é um jogador completo. Eu ainda não defini o meu time, mas tem ótimas opções aqui. Tem um Alan Patrick que precisa de 4 para valorizar. Tem um Arias que precisa de 4.4 para valorizar. Aliás, o Arias vai estar no meu time. O Arias tem que estar no seu time. 4.4 para valorizar. O Arias tem tudo para fazer, né? Tem um Carrillo aí que sempre é um jogador interessante, mas eu não vou optar por ele não. Então, tem o Savarino. O Savarino joga? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Savarino joga. Porque o Savarino é um jogador interessante. Deixa eu ver se o Savarino vai ser titular do Fogão. Savarino tem que estar nesse... Não tá como provável. Mas enfim, é uma boa opção. Vamos optar aqui. A gente colocou o Arias. Deixa eu verificar aqui quanto que o Rafael Veiga precisa fazer. O Rafael Veiga precisa de 5.5, eu vou estar optando por ele. Só que esse time tá bem caro, então eu acho que a gente vai ter que mexer, porque a gente não vai ter cartoleta suficiente. A gente botou jogadores muito caros, né? Enfim, faz parte, vamos deixar assim e vamos mexendo com o tempo. Eu tô dando várias opções aqui, é a primeira vez que eu entro, gente. Então, me desculpa, tá? Tô vendo aqui, primeira vez com vocês, já fiz uma grande análise aqui com vocês. E vamos vendo aqui. Gente, uma boa opção para essa rodada é o Rony, tá? O Rony enfrenta um São Paulo aí, o Rony tá muito bem, ele faz gol, tá fazendo gol de tudo que é jeito lá no Atlético Mineiro, se reencontrou, o Rony aí pode ser uma boa opção. Outro jogador que vai estar no meu time é o Guilherme, que precisa de 2.2 para valorizar e ele tem média básica, tá? Ele é um jogador que não precisa de gol, não precisa de assistência, ele fez 7 pontos, sem gol e sem assistência. Tem o Igor Jesus que também vai estar no meu time, mas agora eu não posso botar porque falta cartoletas. Deixa eu verificar aqui outros jogadores. Temos um Bruno Henrique que precisa de 2.3 para valorizar e sempre é um jogador interessante. Tem o Yuri Alberto que precisa de 3.9 para valorizar e tá fazendo bastante gols. Tem um Estevão que precisa de 4.3 para valorizar, também é uma interessante opção. Então aqui, quantos jogadores eu falei aqui pra vocês, gente? Só que nós vamos ter que achar um meio termo, né? Porque eu vou ter que tirar o Rafael Veiga, que custa 20. O Arias eu vou deixar... Não sei se eu vou deixar o Bernabé também, custando 15 para um lateral. Não sei se é interessante e tem um confronto difícil. Então, vamos ver aqui um outro lateral. Tem o Vitinho. Tem um Wesley que precisa de 3.1 para valorizar. E tem um confronto um pouco mais acessível. Então eu vou estar optando pelo Wesley por ser um jogador mais barato, tá? Isso tudo é interessante, pessoal, tá? Isso tudo eu tô falando aqui com vocês. Tem até um Angileri, tá? Que precisa de 1.1 para valorizar. Um Angileri que faz desarmes. Ele enfrenta o Vasco da Gama, que não é um time tão bom assim. Então aqui, ó, poderia ser Vitinho e Angileri, tá? Também seria uma ótima. Pessoal, tô dando aqui várias opções pra vocês interessantes. O Savarino aqui tá como dúvida, mas eu acho que ele joga, tá? Acho que ele joga, acho que ele vai ser o titular, sim. Então vai ser o Savarino, tá? Mesmo que ele não esteja provável, ele tá como dúvida, mas a tendência é que ele jogue nesse primeiro momento. O Savarino, gente, ele precisa de... Deixa eu verificar aqui. Ele precisa de 3 pontos para valorizar, então a tendência é ele valorizar sim,
tá? Agora, tranquilamente, a gente vai conseguir escalar o restante do nosso time, porque a gente barateou e não perdeu qualidade, né? Não perdemos qualidade. Escolhemos aqui Guilherme, Rony e vamos colocar o Yuri Alberto. Yuri Alberto ou Igor Jesus? Olha, eu acho que eu vou tirar o Rony, eu vou botar Guilherme, vou botar Yuri Alberto, Guilherme, Yuri Alberto e Igor Jesus. Ah, ó, Guilherme, Yuri Alberto e cadê o Igor Jesus? Acho que passei. Tá aqui, Igor Jesus. Então, olha como é que ficou o time e ainda falta 9.68 pra gente colocar o Renato Paiva, né? Olha como é que ficou esse time. Gente, esse time aqui é mitagem na certa. A gente pode cravar aí, esse time aqui vai imitar. Vamos escolher aqui agora nossas reservas de luxo, nosso capitão aqui, nesse jogo aqui pode ser o Igor Jesus, tá? Pode ser o Igor Jesus, pode ser o Yuri Alberto vai ser meu capitão. Ó, olha como é interessante, olha o que eu vou fazer, eu coloquei o Bruno Henrique e aí eu posso botar o Guilherme como reserva de luxo, entenderam, pessoal? Quer ver? Ó, olha o que eu fiz aqui. Olha aqui como que eu fiz. Eu botei Bruno Henrique, Igor Jesus e Yuri Alberto. Aí como reserva de luxo eu boto o Guilherme. Entendeu, pessoal? Entendeu? Interessante, né? Deixa o teu like e te inscreve, porque aqui você só vê essas dicas no Cartola FC da Depressão. Por favor, faça isso.